Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, 11 horas e 34 minutos, rumo aos 120 mil pontos. Top Traders, a casa do investidor. Eu desejo uma excelente semana a todos. Deixo aqui o meu carinho e amizade. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, muito obrigado pela audiência excepcional no final de semana, acho que foi o nosso recorde aí nos últimos tempos. Eu lancei o desafio de 126 mil pontos em julho, nós temos o de 120 em junho. Vamos começar agora com o desafio intraday, racional do YouTube Buy. Falaria em compra nesse momento. Acredito que a região de 118 mil pontos seja, se não testada, o mini índice vai se aproximar ali 117.800, 117.900 ao longo do pregão. E está sobre uma linha de tendência, sobre uma média importante, que é de 21 a vermelha, e sobre uma região importante de suporte aqui dá para a gente traçar uma linha, né, mínima 116.935, 116.965. Então, rompimento falso, fez um doji, a máxima é 117.260, está prestes a romper. Ok? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus queridos alunos e alunas aqui nos comentários. A gente fez bastante conteúdo, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso é bacana, assim aprendemos juntos, vamos evoluindo. Querido amigo Luiz, o feriado final de semana só não foi perfeito porque o Corinthians não ganhou. O restante, uma maravilha. Gostaria de deixar o meu abraço aqui para o Reginaldo. Fomos numa quermesse no sábado lá em Santo André, ali no Bom Pastor. Encontrei um aluno muito educado, conversamos, apresentei minha família. E abraço ao Roberto também, que perguntou sobre as médias móveis. Eu desenvolvi conteúdo tanto no Clique, né, médias móveis exponenciais, porque dão mais peso àquilo que é mais recente e menos peso aquilo que é menos recente. O cruzamento é um setup, indicam direção, operam como suportes e resistências. Por que 5 e 21? 5, uma semana útil de negócios, 21, um mês útil de negócios. Falando de forma resumida. Quando vocês perguntam e interagem, é bom porque todos nós aprendemos juntos, enfim, é muito bom. Luiz Gouveia, nosso querido amigo, pede: parabéns pelas análises bem feitas, obrigado, caríssimo. Ele pede Cirela, Renner, essa ação, eu confesso que eu não sei qual é. Eu não me lembro assim do código. Vamos observar aqui. Caramba. Essa daqui eu não conhecia, não. Eu acho que ele pediu uma vez. Taiwan, tecnologia eletrônica, semicondutores, excelente. Negociado aqui na Bovespa. É um mercado em alta no momento. A compra ouro foi aqui embaixo, no rompimento falso desses dois fundos e fechamento do gap. Ou no próprio gap de fuga, né, para guerrilha. Agora acionou o martelete a 61,21 e está subindo. É uma ação para seguidores de tendência. Provavelmente vai romper o pivô a 66,25. Então essa é a ideia. Então o ativo ele tem uma conjuntura muito mais favorável à compra, apesar de estar um pouco longe das mínimas recentes. Outra ação que o nosso amigo pediu é Cirela. Ciri 3. Cirela, qual que é o nosso raciocínio no momento, né, pessoal? Nós estamos perto do início do processo de realização de lucros nas ações. Realizar lucros, fazer algumas trocas. Então eu não entraria agora, está longe de média, perdendo a mínima do candle que marcou a máxima do movimento, né? Só se aproximar da média de 21. Né? Então, o nosso momento, eu acho que assim, você tem que... existe uma corrente do mercado, né, que inclusive... falar que é farinha do mesmo saco é uma palavra muito forte, depois o pessoal acaba ficando chateado comigo. Mas não é farinha do mesmo saco no mau sentido, eles têm a mesma linha de pensamento, uma vez que seus professores, né, eles nasceram ali no mesmo ninho. Então eles têm uma ideia assim, eu sou um trader reativo, não importa o que o mercado vai fazer... eu não tenho nem ideia para onde o mercado vai. Dependendo do que ele faz, eu vou lá e reajo. Isso não existe. Eu nunca vi ninguém que ganha dinheiro de forma consistente operar dessa forma. Você tem que ter uma direção e, com base nessa direção,
você vai encaixando as ordens ali, montando as operações. Então, qual que é a direção hoje? Está chegando perto do momento de realizar lucro ou fazer trocas entre ativos, entre setores, né? Então, por exemplo, o Renner ainda tem espaço para subir? Tem, porque ela está efetuando um rompimento de 22,20. Ela mira o quê? 25,26. Então, nesse momento, nós ficamos mais seletivos, é caso a caso, ok? Querido amigo César Paulo, torcedor do Fluminense, está aí conosco já há muito tempo. Ele diz ali: Wagner, eu me lembrei de uma ação para pedir o estudo VEG. Se puder comentar também, ela se beneficia com a queda de juros? Sim. Não tanto como as ações de varejo, por exemplo, ou ações que têm dívidas atreladas aos juros como CCR ou Ecor, mas se beneficia, né? Porque a queda de juros ela é muito boa para a economia. Poucas ações não se beneficiam, como o Cielo, por exemplo, né? Não se beneficia. Muito pelo contrário. Agora a VEG sim, né? O real mais forte beneficia a VEG. Pô, mas ela é exportadora, professor? É. Só que você consegue movimentar a máquina, né? Você consegue contratar mais gente. Ela atende o setor interno também, não é só externo. Agora, compraria essa ação? Não compraria, né? Pela própria conjuntura. Assim, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu atuaria na compra, mas eu não escolheria. Ela está lateral há muito tempo. Qual que é a nossa exposição ao setor industrial? Uma delas é Home. Você vê que ela tem uma inclinação de alta. Essa daqui dá para comprar ainda para seguir tendência. E nós temos Leve. Então não compraria a VEG. Né? Nós temos duas que estão... Logo menos realizaremos lucro na Home e na Leve também. Ok? Patrícia Takai aí, professor, bom dia. Poderia analisar o NIP 6, claro. Será que ela chegará aos 97? BB Seguridade seria uma oportunidade de compra. Obrigado, excelente semana. Você também? Então vamos lá. Primeiro o NIP. E abraço aí ao Luiz, César, Patrícia, Márcio, Eduardo, Matheus, Tecdor, que enobrecem a nossa gravação. Pessoal, eu recebi muitos e-mails e directs no feriado. Principalmente por causa dessa questão dos 120 mil pontos, o pessoal, porra, não vai bater, você tá maluco, vai bater, parabéns. Um fala que tem bola de cristal, o outro fala que foi na sorte. Pô, na sorte é dose, né? Então, assim, eu não consegui responder tudo. Eu tô respondendo, vocês sabem do meu comprometimento, mas tem bastante coisa ainda para responder. Né? Então... eu vou responder tudo, mas é muita coisa. Realmente eu gosto de responder de verdade, não responder com, sabe, de forma rasa. Eu acho que o aluno merece respeito, então eu vou responder pouco a pouco, mas dessa vez eu vou pedir um pouquinho de paciência. E aí o pessoal queria que eu dissesse bate nos 120 mil pontos essa semana ou não. Pô, o desafio, eu tenho 15 pregões, né, até bater. Ninguém acreditava que batesse nem até o fim de junho, muito menos essa semana. Mas é possível que se aproxime ali ou bata na quinta ou sexta. Eu acho que sim. O NIP é uma excelente configuração gráfica, rompimento falso de 6801. Rompeu 72,30 e agora provavelmente vai deixar 73,49 para trás. É uma situação de compra, sem dúvida nenhuma. Ok? Soube chegar nos 97... ela tem aqui uma região 97,88. É possível. Né? É possível. Porque se a gente for observar pelo semanal, eu colocaria um alvo 84,17. Eu não sei se ela vai ter força para passar esse topo triplo. R$ 84,00 seria o meu alvo. Mas se passar, o próximo seria realmente sim a região de 97. Muito bem observado. Um estudo excelente que você fez. Aí nós temos aqui BBSE3. BBSE13 eu não operaria nesse momento. Ela está abaixo de um eixo de topo duplo de todo modo, 31,90. Se você tem outras opções, eu até acredito que ela suba, mas você tem opções que são muito mais claras, né? E ela está parada praticamente há 2 semanas, então não entraria. Por essas razões, perdeu volatilidade. Maravilha, Márcio Albuquerque, bom dia, mestre. Há alguns dias resgatei um valor que estava em um fundo de previdência. Estou pensando em posicionar em ações de alta qualidade, pagadoras de dividendos e que estejam descontadas.
Por favor, consegue avaliar dentre as opções abaixo o ranking? Legal. Lembrando, nós estamos chegando no momento de realização de lucros, né? Então, só para ficar muito claro a minha posição, hoje nós temos que ser seletivos, né? A ideia qual que é? Realizar lucros passo a passo para depois remontar as posições logo menos, né? Então, hoje já tem que ter parcimônia. Eu acredito que vai subir, vai até o 126, mas é uma situação diferente do que era, por exemplo, algumas semanas atrás. Eu acho que essa tem que ser uma orientação honesta do professor e transparente. Sobre a Vale, sim, a Vale eu acredito que é uma situação esdrúxula, né? Realmente é compra. Quando o minério cai, ela cai. Quando o minério sobe, ela cai. Então, ou sobe pouco. Vale a pena, indubitavelmente, como diria o poeta. Né? Mesmo que ela caia um pouco mais, eu dividiria a entrada em 2, 3 pregões para fazer um bom preço médio. Essa nós temos em carteira. Não vamos mexer, vamos manter. Aí temos Cosan, é uma outra que nós temos no portfólio. Não tem nenhum sinal de topo, inclusive está rompendo 17,59. Vale a pena comprar? Vale, só que está longe do fundo. Né? Fez um pivô a 16,32, está longe do fundo, longe da média. Vale a pena comprar? Vale. Né? Auri 3. É uma ação que eu não entraria, porque hoje, você comprar uma ação como a Auri 3, se você pensa, por exemplo, em bater a renda fixa no horizonte de um ano, é uma briga boa, não sei se bate. Entendem o que eu estou falando? Por exemplo, você faz uma exposição a Auri perto da... Se for aqui no fundo, tudo bem, mas perto das máximas, se você for, por exemplo, comparar a Auren com investimento de renda fixa, provavelmente ela perde até dezembro. Na minha opinião, não faz sentido estar exposto à renda variável, sendo que você pode ter a mesma rentabilidade na renda fixa. Muitas vezes até na poupança. Então, por isso que às vezes eu falo que a posição não vale a pena. Ela vai subir? Provavelmente sim, mas se você deixar o dinheiro na poupança, de agora até dezembro, acho que a poupança bate Auren. Coloca 200 mil na poupança, 200 em Auren. Eu acho que não vale a pena. O risco é a minha visão, né? Mas é só a minha visão. Eu não sou o dono da verdade, não sou Deus. É claro que não, né? Agora, você pega, por exemplo, uma ação como a Let 6. Então, o investidor, por isso que eu falo muito sobre essa questão do mercado imobiliário, sabe? Renda fixa em relação à variável, porque o dinheiro tem que correr para onde vai ter melhor rentabilidade. É esse que é o meu pensamento, né? Eu procuro trazer para o aluno uma experiência real, né? Perfeito? Maravilha. Muito bem. Sobre a Let 6, essa daqui eu acho que tem espaço para subir sim. Né? Não está na mínima, só que ainda tem um bom espaço. 44,88, cujo rompimento projeta algo perto dos 50. Certo? Essa é uma boa opção. Vamos ver BBS3, que é uma das que a gente estuda todos os dias aqui. BBS3, ela já é uma opção para bater renda fixa que faz sentido, porque vejam só, ela estaciona e dá o impulso. Agora, você vende um candle de 4,88 de alta, um de 3,37, para entrar de uma vez eu não entraria, eu dividiria a entrada. Porque é aquela história, pessoal, os ativos estão chegando num ponto, eu não estou dizendo que eu vou realizar lucro de tudo, mas essa semana, por exemplo, vai ter movimentação em carteira, a gente vai realizar lucro em algumas ações. Elas estão longe das médias, mas ela tende a subir no médio prazo, tende, só que você pode entrar e você passar por uma correção, não agora, mas no curto prazo. Então, o investidor que entra nesse momento, ele tem que ter essa consciência que ele pode passar por uma realização de lucros, ok? E aí tem Vibra.
também considero uma boa opção, porque ela corrigiu até a média e reagiu e está prestes a acionar um pivô a 18,05, né, impulsionada por uma cunha rompida. Então, qual que é o frigir dos ovos, né, para não ficar um negócio enrolado? Hoje a palavra o investidor tem que ser seletivo. Ok? Tem que ser seletivo. Muito bem. Eduardo Fraga, bom dia mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço, querido, pelo carinho e amizade. Matheus, a próxima imersão provavelmente será em julho. Né? Por quê? A gente deve bater os 120 mil pontos agora em junho e os 126 mil pontos em julho. Então, o que foi combinado com o pessoal? Quando o mercado bateu os 126 mil pontos, nós lançaríamos a imersão 15. Né? Mesmo que a gente não faça as aulas, eu vou dar uns dias, né, para o pessoal se programar para as aulas ao vivo. Talvez assim, desculpem, quando o mercado bateu 126, a gente marca as aulas para 2, 3 semanas depois, mas eu vou fechar os grupos e vou dar provavelmente uma semana para o pessoal fazer a matrícula para continuar conosco. Quem não quiser, segue solo. Quem quiser seguir conosco vai poder aderir. A gente vai ter a imersão gratuita a 15 para quem se inscreveu na 14. Quem comprou o cartão bônus ano passado e não aderiu à imersão 14, são poucas pessoas, mas a gente vai dar a chance de entrar com desconto. Vai ter um preço especial para ex-alunos, um preço especial para vocês que seguem no grupo dos 126 mil pontos e um preço especial mais descontado para a galera do último passaporte, ok? E aí, qual que é a minha estratégia? Que o desejo do aluno vai ser o fator primordial para que ele continue conosco. Então a gente vai tentar oferecer um tempo digno de permanência no grupo por um preço, ida para a imersão, fazer um combo, né, imersão 15 mais passaporte. Então um tempo legal para que ele permaneça conosco. Né? Vamos combinar uma rentabilidade alvo, não é uma garantia, porque em renda variável você não pode garantir nada, mas dizer o seguinte, você vai ficar comigo, por exemplo, 2 meses ou até atingir essa meta, compreendeu? Você vai ficar conosco esse tempo, nós vamos ter uma meta para ações e para índice, e para que todos consigam vir conosco, né? Falar, caramba, é um preço bacana, é um preço honesto, o professor está há 2 anos com a gente, então eu vou cair para dentro porque vou fechar, porque senão, pessoal, eu tô mantendo a empresa 2 anos com recursos próprios, né? E não é mole. Né? Eu vendi um carro, o carro que eu mais gostava, eu vendi uma sala comercial para poder colocar na Top Traders, para pagar as pessoas, tem estrutura física, tem os softwares, né? Tem um custo... Não é um custo alto para Top Traders rodar, mas é um custo razoável e eu não tenho patrocínio. Né? Porque se eu pegar um patrocinador, ele vai querer mandar aqui e aí a gente perde a essência, ok? Tá aqui, Dor. Professor, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a vocês, são alunos maravilhosos que impulsionam o nosso trabalho. Cê é louco, Cachoeira, ganhando dinheiro de verdade, Rapt 4 subindo 40% e subindo. Fala um pouco de Amaro, obrigado. Então, eu acho que não é deselegante, é papo reto, né? Quando vocês forem fazer a matrícula para a imersão 15, todo mundo já ganhou o dinheiro da imersão algumas vezes, né, pessoal? Vamos ser sinceros, né? Com tudo aquilo que a gente ofereceu de operações reais, quando eu ofertar a imersão 15, o aluno já ganhou várias vezes o valor da imersão. Verdade ou mentira? Não é verdade? Então, assim, a Top Traders não vende um produto. A Top Traders, praticamente, ela abre as operações com o dinheiro das operações do lucro. O aluno faz a imersão e ele poderia fazer a imersão até o final do ano que vem, que mesmo pequeno investidor, né? Porque a gente abre 1, 2 vezes ao ano, enfim. Essa que é a realidade, né? Sem ficar com frescura, com 2 conversas, aqui é papo reto, né? Então, por exemplo, o que o nosso querido amigo está falando, o Rapt é uma ação que muita gente que está no grupo tem, Rapt, BPAC. Isso é dinheiro de verdade. Né? Não é aquele, você pega 3%, devolve 2%, não. Você pega um ativo que saiu de 7%, ela dobrou, né, praticamente. E eu acho que quase todos os alunos têm Rapt.
Porque eu falava que era a maior heresia da Bolsa, que não fazia sentido negociar 7, que o preço-alvo dela no mínimo era 12,44, está caminhando para cá. Vamos realizar lucro a 12,44? Não sei. Eu acho que dá para ir além, dá para ir a 15. Né? Então, Rapt, essa daqui vai a 15. Né? O meu alvo é 15, eu tenho uma grana legal em Rapt. E aí, mais uma vez, com toda a minha verdade, sinceridade e transparência, Rapt é uma operação que ela vai a 15, provavelmente vai. A gente está também em Amar. Né? Nós temos Amar. Rapt foi um baita de... A maior parte das ações estão no lucro, mas, por exemplo, Amar não está. Então eu preciso compensar numa ação que está dando certo, como Rapt, como Bepac, como Pomo, o prejuízo em Amar. E isso vai acontecer sempre. Não existe ninguém, nem o Warren Buffett, que vai ter uma carteira, ou várias carteiras, como nós temos 6 carteiras, né? A gente tem dezenas de ativos, uma ou outra não aconteceu o que aconteceu com a Amar. Ah, mas tem stop? Que stop, cara? É um conjunto. As carteiras da Empíricos têm isso, dos bancos têm isso. Vai acontecer. Por exemplo, a gente realizou lucro em Enalta com 50% de lucro. Fomos geniais. Só que você não vai fazer esse tipo de movimento sempre. Né? Enalta foi a única das carteiras que a gente realizou. Então, assim, a Amar, ela é uma ação que pode ter um turnaround porque você vê movimentação por parte dos diretores, diferente de Amer. Então agora está mais perto da gente trocar Amer por Amar do que Amar por cash. A Amer parou. O que me preocupa um pouco em cash? Como teve um agrupamento, cara, isso daqui é um prato, é sangue para os tubarões descerem a lenha na venda. Então, provavelmente a troca vai ser Amer por Amar e provavelmente vai ser amanhã. Aí vai o comando via Telegram, ok? Muito bem. O Marcos Albuquerque queria te pedir uma sugestão, 3 ações com esse perfil, considerando que mencionei. Desculpa por tantas solicitações. Então, no momento, Márcio, é o que eu comentei, está chegando perto de realizar lucros, né? Então, se eu perceber alguma situação importante aqui, por exemplo, eu poderia dizer uma, JHSF. Né? Eu penso que ainda tem um bom espaço, ela está muito ainda abaixo do preço justo. Ó, JHSF. Uma outra, né, que esteve numa polêmica, uma casa elevando, a outra detonando, talvez Santos Brasil. Está numa correção perto da LTA. Poderia falar de 2, ok? Fala, Wagner, sua proposta com o Cano não dá, mesmo que nesse período sem marcar gols, mas já desencanta. Se chegar no 126, vai realizar lucro? Sim. A gente vai recomeçar nos 126 mil pontos, né? Realizando lucro, fechando os grupos também para recomeçar. Sobre o Cano, eu falei que poderíamos fazer uma troca Cano e Yuri Alberto por empréstimo. Cara, sabe qual que é a parte mais maluca do Yuri Alberto? Primeiro, né? Os caras estavam deixando o... Muito obrigado a todos vocês. Estavam deixando o Duqueiroz jogar numa operação que envolve 5 jogadores. Se ele se machuca, mela tudo. Aí o Luxemburgo teve juízo, colocou para treinar separado. Não concordo, por exemplo, do Balbuena treinar separado. Ele tinha contrato até o fim de junho, tinha que jogar. É a mesma coisa, não concordo em afastar Júnior Moraes, já processou o clube. Não concordo em afastar outros jogadores que têm contrato até o fim do ano. Tem que colocar para jogar, pessoal. O jogador bota lá, de repente você trabalha psicologicamente, é o ser humano acima de tudo. Né? Traz prejuízo para o clube, é um jogo de vaidades. Essa é a única parte do trabalho do Luxemburgo que eu discordo. Né? Esse negócio de afastar jogador, eu não sou a favor, de verdade. Vamos voltar aqui. Né? Então essa parte realmente eu não sou a favor. E o Yuri Alberto, o Corinthians tem metade do passe dele. Aí mandou para a Rússia o Duqueiroz, o Ivan, que era o goleiro, voltou. Preferência na compra do Pedro e do Mantuan. O Zenit deve comprar o Mantuan, é um baita jogador. E qual que é o Corinthians ficou com uma parte muito pequena do passe do Robert Renan. Mas aí eu fui conversar com o diretor lá do Corinthians, que é amigo meu filho jogou da base, o Corinthians só tinha 38. Então acho que ficou com 12 agora, então não faz tanta diferença. O jogador já tinha sido fatiado, né? E o Robert Renan será zagueiro da seleção brasileira na próxima Copa. Podem anotar o que eu estou falando. Ok? Então é isso aí. Vamos agora fazer aquele pente. Vamos fazer os ativos fixos e depois o pente fino, que é tradicional. Então Itaúsa,
Itaúsa, ela tem alvo a 9,60, deve seguir para lá sem grandes novidades, gap de fuga e agora está rompendo a parte alta do alargamento. Então Itaúsa é um ativo de guarda, essa eu já penso que vale a pena em relação à renda fixa. Nós temos Itube, né? Itube está rompendo 27,74, tem um gap para atrair preços, o alvo de curto prazo é R$ 30,35. BBAS3 nós já fizemos, BBDC4 temos em carteira. Por exemplo, respondendo aquela pergunta do nosso amigo, a BBDC4 seria o terceiro ativo que você comentou, né? Ela tende a buscar algo perto dos 20 aí no mês de julho, no meu entendimento. SAMB 11, a gente faz aqui nos ativos fixos também. SAMB 11, ela já está mais esticada, né? Aqui no engolfo, por exemplo, dia 1º de junho, foi uma baita oportunidade. Ela rompeu, né? Agora ela faz um teste do topo anterior a 30,59, assim deve seguir. Né? Já não está mais tão interessante, mas deve continuar um movimento altista, sem dúvida nenhuma. Quando a gente percebe que é o momento de começar a realizar lucro, isso tem que ser feito com serenidade, é passo a passo, às vezes uma parte da exposição, depois uma outra, e assim a gente vai caminhando. B3SA3. B3SA3 caminha para o alvo que nós comentamos, desde que ela estava em torno de R$10, a gente comenta que o alvo para o movimento é 15,75, está chegando. Então entrar agora faz sentido para quem segue tendência, faz, mas não é um ponto ótimo. Essa que é a realidade. E aí nós falamos de Vale 3, falamos então de Petro 4. A Petro 4 buscou o alvo que nós tínhamos traçado em torno de R$20. Entre 20 e 21 a gente comentou que o alvo era 30,19. Ela alcançou e está passando, mesmo com o petróleo em baixa. Eu estava estudando hoje de manhã, eu acho que o JP Morgan mudou o status para overweight, acima da média de mercado. Ó, vejam só, é isso mesmo. Eu tinha lido agora há pouco, o JP Morgan levou a recomendação para as ações da Petrobras de neutra para overweight, equivalente à compra, diante da percepção que, embora a nova administração tenha mudado a estratégia para a estatal, as mudanças não são tão significativas, ou seja, o mercado esperava algo muito pior. Para o banco, a ação da empresa permanece subvalorizada, apesar de gerar um fluxo de caixa substancial. O preço-alvo do papel passou de 30,50 para 41. Então é isso aí. Independente do petróleo, ela é muito, muito, muito barata. Ok? Maravilha! Então, ativos fixos feitos. Vamos fazer aqui o pente fino na nossa planilha Trades aqui no Instagram. Então, o milho provavelmente vai romper essa semana 59,12 e vai alcançar 62,28. Aqui é o ponto-chave, pivô menor, pivô maior. Eu prometi no Telegram fazer o estudo. O milho no Brasil realmente é um caso sério, né? Tá encantado, né? Ele não respeita nada, não respeita o dólar, não respeita nem mesmo o milho na Cibalt, né, que está rompendo aqui um pivô a 614, enfim. Deve reagir. Está bem atrasado e depreciado. Quanto aos juros, pessoal, eu operei juros muito tempo junto a um banco, né, que era, digamos assim, capitaneado, dirigido pelo Banco do Brasil. Fiquei 2 anos lá operando juros, comprei minha casa no litoral com a grana dos juros e depois vendi em 2019. É um negócio que, modéstia à parte, eu entendo bem também, só que eu não acho, por exemplo, que é algo assim para as pessoas físicas, sabe, operar DI não se aplica, mas a gente usa como referência, né? Esse movimento sela 50 pontos base de corte em agosto, né, o que é fantástico. Quanto ao mini dólar, ele vai derretendo. Eu até comentei, né, que não acreditava num nada substancial hoje. Ele chegou a bater máximo em 4,919, agora voltou. O dólar, logo menos, a gente vai realizar lucro, né? Tá chegando o momento de realizar lucro. A 4,866 a gente empata com a operação de 600 pontos do ano passado. E eu quero bater esse recorde, não nego para ninguém. Minhas pretensões, elas são sinceras aqui.
Quanto ao mini índice, ele está subindo, chegou a marcar a máxima a 117.690, mais ou menos o que a gente imaginou, a aproximação do 118, tem até um pouquinho mais de espaço para subir. E aqui nós temos o Ibov, né? Ibov ele mira aos 120 mil pontos, 120.039, que é a máxima do dia 4 de novembro. Nosso desafio é válido para junho, né? Então nós temos ainda, contando com hoje, 15 pregões, mas deve bater antes. Quarta enrolagem do mini índice nós vamos fazer. BOVA 11, o alvo proporcional seria 115,91. E nós temos o Ibovespa em dólares, subindo também, sem nenhum sinal de topo, gap de fuga, partiu desse clímax aqui com muita força. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de... O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. É um caso sério aqui, ele tem dado um zoleza em compradores e vendedores. Foi abaixo de 103,382, voltou a subir. Hoje é importante, né, porque impacta no dólar. Se o DXY mergulhar, esse dólar vai para 4.800, que é o nosso sonho ali, né, o alvo mor, e a gente realizando lucro, as próximas operações somente no grupo fechado. A gente vai retomar somente quando fechar os grupos, vamos nos concentrar nas carteiras. Tá? E aí nós vamos ter o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, está subindo, amparado pela média de 5, depois de romper essa cunha. Europa voltou a subir, o que é natural. A tendência é de alta, então o índice DAX subindo 0,87, o Eurostock 50 está praticamente lateral, mas é bacana ver aqui acima da média de 21, como a Bolsa de Paris, testando a média móvel de 21. Paris tem um gráfico mais claro, ou seja, acima de 7294,81, rompendo aqui faz um pivô. E nós temos a Bolsa de Londres, né, reagindo aqui, enfim, talvez um fundo, topo fundo, para formar um pivô ao longo da semana. Temos o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, movimento truncado, porém, para o alto e avante. Esse gap ganha força como sendo de fuga, e o BZQ ele tenta aqui alguma reação, mas está amassado, tendência de baixa bastante clara. O VIX repica, né, pessoal? Depois de uma queda forte, saiu de 20,81, foi a 13,50. Eu não faria nada nesse momento, está numa linha de retorno. O que eu faria? Se eu estivesse vendido, eu realizaria lucro. Eu acho que ele entregou um bom movimento e não tem tanto espaço assim para cair, é mais provável que repique, mas como a força é compradora no mercado de ações, ele deve ficar aí mais ou menos lateral, né? Nada que justifique o VIX. Para justificar o movimento, você tem que ter um caminho assim mais claro e amplo, né, para você se posicionar, porque ele é muito volátil na maior parte do tempo. Quando ele fica lateral dessa forma, fica desinteressante. Então, pivô de alta no Dow Jones. O S&P, tem uma estrela cadente e tal, mas a história das árvores e da floresta, né, o conjunto da obra tem muita energia nesse movimento de alta. Inclusive, Wall Street entrou em bull market no feriado. Índice de tecnologia Nasdaq, mesmo que seja um movimento lento, que já era esperado, movimento mais lento Estados Unidos e Europa. Na minha visão, é a vez dos emergentes, né? Então não é um movimento que nos surpreende ou nada do gênero. E nós temos os títulos americanos de 10 anos. Hoje, nesse momento, não são tão importantes, né? O front interno ele é muito claro aqui no Brasil, mas essa LTB ela é um divisor de águas, pode inclusive formar um topo mais baixo que o anterior, curtinho, né? E de repente buscar esse eixo, mas não é nada tão importante no momento. E por que a gente não tem uma alta mais forte hoje? Por causa das commodities, né? Não é novidade o petróleo movimentar-se dessa forma, cumprir uma simetria em A em Nova York. O Brent também deve ter algum repique, é uma LTA. O mais importante realmente no momento é o minério, né, que testa um topo anterior a 108,45, deve respeitar e renovar as máximas, né, rompendo 113,15, talvez buscando algo perto de $115 na semana, o que selaria a busca pelos 120 mil pontos nos próximos dias.
Aí nós teremos a seguir Bolsa de Xangai, acumulando para romper 3247 na minha interpretação. Bolsa do Japão perto de renovar a máxima em 30 anos. Small 11, hoje é um dia, né, de correção, intraday. Então aqui vai aproximando a média de 5, a média de 21. Essa LTB é alvo para o curto prazo. E FNC passando o carro, como diz a molecada. Então o IFNC rompeu a LTB e vai renovando máximas, alcançando esses patamares aqui de outubro do ano passado. O índice de setor imobiliário forte, mas é normal algum nível de correção, né? Tá longe da média de 21 e da média de 5, então é uma correção no tempo. O índice de materiais sente aí a queda do petróleo e do minério, mas está testando simplesmente um ponto importante aqui, que é o 538398. O índice de energia, ele partiu antes aqui o movimento de alta, isso mostra, né, que o dinheiro esperto migrou para um setor considerado mais defensivo, mas ele não se intimidou ou, por exemplo, esqueceu desse setor posteriormente, porque rompeu aqui máximas recentes e está inclusive na máxima do dia, uma barra forte para os padrões do índice de energia na sexta-feira, e o índice de consumo mostrando a maturidade do nosso mercado, o fronte interno promissor. Ele encontra resistência sim na máxima do dia 24 de novembro a 3.210, mas deve transpassar esse patamar e projeta 3.700 para o mês de julho, o que significaria praticamente dizer que o mercado vai buscar os 126 mil pontos. Um forte abraço a todos, excelente semana. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!